Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, direto do Espaço Cultural Wilson Davis, vai conversar hoje sobre um tema que esteve nas mídias nacionais nos últimos dias com muita ênfase. Trata-se do julgamento do Bola, mas mais especificamente sobre a defesa, como arguiu, como trabalhou, como defendeu. E nós temos alguém que participou da defesa, que foi Marco Merria conosco. Também está o advogado Edson Kober, que é procurador do município de Lajeado. O Merria, como vocês já sabem, é um criminalista, e um criminalista que tem muitas horas de júri, e pelo que eu pude observar, se somaram alguns júris simplesmente nesse processo tão demorado, tão longo que foi. Eu quero lembrar os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Dilu, onde você encontra o melhor das cortinas Uniflex, a Casa Nostra, a Veste Bem, as óticas Haas, também o Vavá New Face, a Costaneira, o Colégio Madre Bárbara e as lojas Tevan Bebidas Fruc. É uma série de patrocinadores que fazem com que nós possamos estar aqui todas as semanas oferecendo discussões, debate e relevância social para você. Muito bem, sejam bem-vindos. É bacana tê-los aqui. Edson, tu sabes todo o sucesso que o Marco Merria acabou por fazer lá em cima, em Minas Gerais, né? Fiquei cético olhando a TV Globo, e deu Globo, Jornal Nacional. Fantástico. Fantástico. As principais Parabéns ao Marco, acho que ele merece, é um batalhador do direito, acreditou nesta área, vive mais no trabalho dele desta área. Parabéns a ele pelo sucesso dele. Eu sei, eu acho que o telespectador também entende o que eu vou dizer. Os criminalistas, às vezes, não são tão bem vistos porque trabalham numa área que é uma área muito sensível da sociedade. Mas nós nos sentimos felizes pela atuação do Marcos Merria e do Alexandre também, que não pôde estar aqui, outro criminalista que trabalha junto ao Merria. Nós ficamos muito felizes por toda a exposição que eles tiveram, estando num dos casos mais famosos dos últimos tempos e talvez o terceiro mais longo na história recente do país federativo democrático, e que acabou fazendo com que o Marcos e o Alexandre estivessem nas principais redes, como o Edson falou, dando entrevistas nos portais. Aliás, tinha uma sala de imprensa que ficou o tempo inteiro funcionando com muitos repórteres, com muitos correspondentes. Marco Merria, parabéns, como diz o Edson. Tua experiência, tuas palavras iniciais. Bom, obrigado pelo convite, David, e agradeço os elogios feitos tanto pela tua pessoa como pelo Edson, né? Na verdade, nós somos simples advogados, com a mesma capacidade que todos que aqui estão e que de Lajeado representam. A gente foi convidado no sentido de que a gente faz muita tribuna a participar da equipe do Dr. Quaresma, para, de primeira fase, fazer um acompanhamento técnico na medida que nós assistimos o plenário. Essa era a nossa ideia. Com o tempo, e já com a intensidade dos plenários, nós começamos a participar das perguntas e começamos a participar dos debates, alguns, e eu fiquei feliz, por um lado, no sentido de que eu participei desse julgamento que eu considerei histórico, né? E, por outro lado, meio frustrado que não consegui absolvição, porque tudo caminhava, nos primeiros dias, apesar de levar uma condenação, caminhava a absolvição, né? A pergunta que já se solava na boca dos jornalistas era como ia ficar a situação do Bruno se o Bola fosse absolvido. Então, para mim, foi uma experiência gratificante, e a razão de eu estar aqui é justamente fazer essa troca de experiência com os colegas, dizer que eu acho que nós, gaúchos, estamos muito bem preparados, Edson, entendeu? A Lajeado me deu uma estrutura de pensar e refletir a nível processual, que possa eu ir representar qualquer defesa a nível nacional. Então, isso que me deu foi Lajeado. Então, estou muito feliz nesse sentido, tá, David? E tenho certeza que existem outros criminalistas de porte aqui, que é o Flávio Ferri, que é o Lauri, que também fariam o mesmo papel do que eu. Então, eu fico feliz de participar desse julgamento e fico frustrado de não ter conseguido a absolvição. Essa é a única situação que saí meio chateado. E, no mais, foi uma experiência gratificante. Quando o Marco Merria fala de ficar frustrado quanto a defesa, de eles não terem conseguido a absolvição, nós entendemos aí que é o bonito de uma das sustentações da democracia brasileira, que é o amplo direito à defesa, e de qualquer democracia do mundo, né, Edson? Não há democracia onde não há o direito à defesa, ao contraditório, e a busca da equidade da justiça é justamente entender o que é melhor dentro de cada processo. Mas a gente sabe de todo o envolvimento, e a gente viu, quem acompanhou o caso, o julgamento, tinham todos os materiais possíveis
de mídias oferecendo um conhecimento do que estava acontecendo em Minas Gerais, em Contagem. E a gente viu, acima de tudo, Marcos, uma participação de vocês, e obviamente tu estás no teu papel de manter uma modéstia, mas nós sabemos que para estar no grupo, para estar na defesa do Bola, com advogados tão importantes, com os maiores criminalistas do país, cito dois, o Quaresma, e um que tu vais poder falar melhor, que é o Leal, um grande sem dúvida, ícone da defesa do mundo jurídico na área criminal. E vocês ali numa banca famosíssima, cheia de força, é um motivo também de orgulho para a cidade do Lajeado, Vale do Taquari. Muito obrigado. Eu gostaria, Edson, uma primeira intervenção tua, principalmente com esses novos processos, esses novos julgamentos, as novas tribunas midiáticas. Ou seja, é um ato democrático? A população vê de fato o que está acontecendo dentro do tribunal? Não. Eu acho que, aliás, nós temos um defeito muito grande no Brasil e os advogados de defesa sofrem muito ao defender os seus clientes, principalmente no júri, porque ali o júri não é um júri técnico, não é uma posição normalmente técnica, é uma opinião daquele indivíduo da sociedade. Então, essa pressão toda de divulgação do crime em si, na versão da mídia, a levar para dentro do tribunal do júri, ela começa a dificultar muito mais o trabalho da defesa. E eu vejo que nas entrevistas normalmente que se dá do MP com relação ao do advogado, normalmente a impressão que eu tenho é que o Ministério Público sempre tem uma força maior na exposição da mídia. Ou seja, há um convencimento maior, porque há uma predisposição da população já, que eu acho que é uma forma errada e precisa ser resolvido isso, de que houve um indiciamento, houve uma denúncia, já está condenado. Não é assim. Não é bem assim. Nós temos N casos, o Marco sabe muito mais do que eu, que atua praticamente no crime. Eu tenho acompanhado algumas coisas, que me preocupam, algumas coisas que têm acontecido aí. Levantou a bola de indiciamento. Não é bem assim. Tem inúmeros erros jurídicos, inquéritos muitas vezes mal feitos, muitas vezes forjados, dependendo da situação. Nós temos, por exemplo, muita violência policial no Brasil. Isso não é eu que estou dizendo, a própria Comissão de Direitos Humanos, a ministra de Direitos Humanos diz isso. Aqui a gente não vê muito isso. Há uma pressão policial no seio da delegacia, dependendo do crime que foi cometido. E essa exposição de mídia, eu acho que os jornalistas, muitas vezes, eles não sabem colocar ou têm uma intenção em colocar, né? Já pré-julgando, já condenando antecipadamente a pessoa. Isso dificulta na hora da defesa, né? Por isso que é importante, muitas vezes, que para o advogado de defesa, que aquele assunto saia da mídia, porque se trabalha com muito mais tranquilidade. Ao mesmo tempo que muitas vezes uma exposição midiática, como é o caso do caso Bruno, por exemplo, para advogado profissionalmente para ele é um palco para ele, né, aparecer nisso. E a questão do júri é uma coisa apaixonante, a discussão técnica do crime é uma coisa apaixonante, eu não fui por esse caminho e tal, mas assim, nós temos, o cara de júri, ele tem que ter um domínio da palavra, um domínio do conhecimento, ele não pode estar nervoso, senão ele se complica. Então é uma situação difícil de fazer um júri, não é tão simples assim, né? Com os olhos ali, muitas vezes, dos jurados já pré-condenados, já pré-condenando diante de uma exposição que teve determinado fato na mídia, né? Então, assim, são poucos advogados do Brasil que se destacam nisso. É muito mais raro isso, né? Mas eu acho que nós temos, como o Marco disse aqui também, advogados muito bons aqui na cidade que muitas vezes nós não valorizamos, né? Às vezes tem pessoas que... É aquela velha história, santo de casa não faz milagre, né? E isso está consubstanciado. Agora, o que eu queria te dizer, acho que eu desviei um pouco da tua pergunta, o que me preocupa muito é essa posição social, né? E eu acho que aí vem dentro de uma índole do próprio ser humano, de ver uma pessoa indiciada, ela já está condenada. Sabe, Edson, tu falas isso da índole, inclusive no Brasil, né? A condenação, o indiciamento
já é basicamente um ato condenatório, principalmente no meio social e midiático. Exatamente. Obviamente tem explicações até sociológicas, né? Que é aquele espírito emanado da culpa. A própria estrutura social brasileira, desde o início, garantia ao cidadão que aqui estava a essencialidade da culpa. Tu estava por culpa, não era por motivações outras, senão uma culpa de ou ter sido, de certa forma, perseguido na Europa, ou se sentir falido, empobrecido, e forja a mente do brasileiro. E aí a gente tem arquétipos muito fundantes da mentalidade social brasileira, de que o outro, obviamente, a própria existência já é um fato culposo, né, ardiloso. E aí eu concordo contigo, mas passo a palavra para o Mejia. Mejia, essa história da culpa, vocês tiveram que lidar, acima de tudo, não apenas com os jurados, com o juiz, com a promotoria, vocês tiveram que lidar com uma mídia que dizia que o Bola era culpado. Eu vou discordar um pouquinho do Edson. Hoje, o júri, na verdade, é a essência da vida, né? O júri é pulsão. O júri, na verdade, é o conhecimento, é o progresso, é a tecnologia. Então, as novas escolas hoje do júri afirmam o seguinte: se existe um grande crime, a mídia vai ser contra aquele que o fez. Só se convence a mídia total se convencendo os jornalistas. Para se convencer os jornalistas, tu tem que ser franco, tu tem que franquear as informações. Então, eu sigo essa corrente inglesa no sentido de que tu tem que falar tudo possível para a imprensa. Tu tem que soltar o processo para a imprensa para que ela depure o que é. No caso do Bola, eu não fui o condutor, eu fui o participante da equipe. Então eu não tinha tanta força midiática de poder explicar tudo que eu quisesse. Mas eu tive outros processos de grande relevância em que eu franqueei a imprensa total.